Eu quero, essa manhã desse domingo, 25 de setembro, ler um texto que eu acredito que diz muito, apesar de não conseguirmos compreender exaustivamente todas as nuances e todas as questões relacionadas à vida, relacionadas ao tempo. E eu acredito que a gente fica bem no meio de duas realidades. A primeira delas, o desafio de lutar com determinação, com coragem e, acima de tudo, esperança, para tentar nos mantermos vivos nessa dinâmica da existência e, por outro lado, entendermos que não temos acesso a uma série de realidades que já estavam previstas, as quais nós nos sentimos completamente impotentes. Então a gente fica no meio de tudo isso. Isso talvez seja um dos maiores paradoxos da nossa existência. A gente olha para o mundo e a gente diz assim, puxa vida, poderia ser diferente. O que eu, como uma pessoa consciente, que tem sentimento, que tem um coração sensível no peito, que tenho sangue na veia, que estou vivo, essa oportunidade de estar vivo, posso fazer em meio a tudo isso. E quando eu digo paradoxo é porque poucas coisas, em função daquilo que está ou estava previsto, a gente pode fazer. E Mateus 24, a partir do verso 3, nos coloca no meio desse paradoxo. Lá diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele e seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Então, a impressão que eu tenho é que, por um lado, há muitas virtudes humanas, muitos gestos bonitos, beleza, o fascínio da vida é alguma coisa inexplicável, a natureza. A gente percebe que há uma maioria de gente, de pessoas que são do bem, querem o bem, mas há também a presença nesse mesmo ser humano de muita perversão, de gente que provoca o mal, se torna o mal, faz o mal e acaba se tornando agente da sua própria ruína e da ruína também de outras pessoas que seguem as ambições mais obscuras do coração, porque se tornam gananciosos, egoístas, ambiciosos, frios, iludindo-se com esse curto período de tempo aqui, que é a nossa passagem por essa vida. Então a gente trilha entre essas duas realidades, vivendo esse paradoxo, porque por um lado a gente olha e diz, não, isso já está determinado, isso já iria mesmo acontecer, isso está escrito há décadas, há séculos, mais de 2 milênios. Mas por outro lado, a gente é desafiado a aproveitar esse período que a gente está vivo e que a gente vive várias fases na vida, desde a infância, onde a gente carrega sonhos, onde a gente se relaciona com pessoas, com a vida, com a natureza, onde a gente cria vínculos, onde a gente vê tanta coisa acontecer, mas a gente também carrega aquele desejo de que alguma coisa poderia ser mudada. Se por um lado a gente olha e diz, não, isso é assim mesmo, isso aí é o caos humano predeterminado. Mas por outro lado, eu sou provocado a mexer e me envolver com esse caos, tão somente porque nós não sabemos qual será a hora. O mundo já foi solapado, tantas atitudes maléficas, quantas pessoas tiveram que atravessar o sofrimento e após o sofrimento chegando até mesmo à morte, quantos milhares e milhões de pessoas mortas na história por causa da ambição, por causa da religião, tendo como motivo na bagagem a questão, a ideia de Deus. Cada um buscando e
defendendo a verdade. O fato é que a gente tem a sensação de que parece que há mais coisas ruins na existência do que coisas boas. Quando a gente foca, por exemplo, na questão das doenças, sofrimento de uma criança, sofrimento de algum animal, quando o ser humano ele coloca todas as suas forças para explorar aquilo que é ruim. As notícias, elas sobrevivem em grande parte em função das tragédias, do sofrimento, das perdas. E nesse palco de vida e de mundo, a gente precisa achar brechas para que a gente mantenha a esperança, mesmo consciente de tudo que vai acontecer, que poderá acontecer, mesmo sabendo do risco. E é importante a gente estar consciente de que viver é um risco. De uma hora para outra, da forma mais inesperada, a gente pode receber aquela notícia, às vezes uma doença que, com esperança, medicamentos, tecnologia, a gente supera, mas às vezes aquela que vai nos deixar com marcas e vai fazer com que a vida seja debaixo de um fardo enorme. E o que fazer então diante desse paradoxo? Enquanto estamos vivos, precisamos buscar esse equilíbrio, essa linha, esse direcionamento, para que a gente continue de pé enquanto nós estivermos vivos. Não vamos achar todas as respostas que buscamos, não vamos consertar o mundo, mas aqui e ali a gente pode fazer algum tipo de diferença. Ver em cada dia a possibilidade de fazer o bem, não exercitar tanto a mente na direção do amanhã, porque a gente não sabe absolutamente nada do amanhã. E enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que manejar todas essas realidades, ser um aliado do bem, fazer o bem e tentar aproveitar esse grande privilégio que é a vida, mesmo sabendo que não é fácil. E não é fácil só para mim, é difícil para todos. Acordar todos os dias e saber que temos o desafio da sobrevivência, do trabalho, não é uma coisa simples e fácil. Todos lutam. Uns lutam com mais facilidade, mas a maioria luta com muita dificuldade, em busca da sobrevivência, em busca do básico. E essa é
a trajetória da vida. E enquanto estamos vivos, temos que colocar esperança nessa vida e saber que a cada momento nós precisamos superar, porque não há uma forma definitiva de dar uma solução para esse mundo que a cada dia caminha para o caos, até porque já estava predeterminado. Jesus aqui nesse texto fala que assim seria. Então, coragem e vamos atravessar com muita gratidão mais um dia na nossa existência.